Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda ao Ideias de Trazer por Casa e a mais uma cesta vegetariana. Hoje quero partilhar consigo o facto pelo qual eu não como pão. Estou toda despenteada, mas ignore, está bem? E eu já falei em diversos outros momentos sobre este assunto aqui no canal. A primeira vez julgo que o fiz resultou para aí num vídeo com mais de 40 minutos e é assim um bocadinho extenso, eu deixo na descrição do vídeo se tiver curiosidade, mas em que divago bastante. Inicialmente aquilo que impulsionou a minha pesquisa nestas áreas, na alimentação e na saúde, foi um momento em que me foram diagnosticados 2 miomas no útero. Ok, são benignos, já não os tenho, não é? Foi a cirurgia que eu fiz agora no mês de abril. Não deixam de ser cancerígenos, não é? Na altura, mais ou menos, foi diagnosticado um cancro também ao meu irmão. A minha mãe também não andava bem de saúde, a saúde dos ossos estava bem pior. E por tudo isto eu comecei a procurar, mas mais impulsionada pela condição de saúde do meu irmão, andei à procura de informação sobre soluções alternativas aos tratamentos convencionais ou complementares, o que poderia ajudar, o que poderia fazer para melhorar, pronto, a condição de saúde e a qualidade de vida de cada um de nós, no fundo. E encontrei tanta informação, aliás, até hoje continuo a encontrar e acredito que continuarei a encontrar tanta informação tão interessante e baseada em muitos estudos científicos. Não é porque é moda, é porque de facto já tem sido estudado ao longo de tanto tempo que está a ser estudado, mas continua a ser ignorado porque nós. Eu julgo até que um autor colocou as coisas desta forma, eu julgo que foi o David Perlmutter, que diz que na saúde, na alimentação e na política são as áreas onde nós temos crenças mais difíceis de modificar e que nos são mais prejudiciais. Então descobri coisas tão interessantes porque queria cuidar de mim também e porque aquilo me fazia todo o sentido, porque estava tudo tão esmiuçadinho, não é? O livro do David Perlmutter, sei lá, os livros também do David Wolfe, ele também explica tudo muito bem, o que é que acontece na nossa fisiologia, o que é que acontece no nosso corpo, mas muitos outros autores, porque li muito livros, artigos científicos, vi vídeos, assisti a palestras, procurei e li também e ouvi partilhas de pessoas que passaram pelo processo, não é? E acabaram por procurar melhorar a sua saúde por qualquer motivo mais grave, ou a saúde dos seus familiares, que é o caso, como muitos médicos, é algo que acontece com muitos dos autores que eu li, inclusivamente médicos, mas profissionais de diversas áreas da saúde ou associadas à saúde. Decidi colocar aquelas coisas que me faziam todo o sentido em prática, não é? E fui retirando várias coisas da minha alimentação, fui modificando o meu estilo de vida também, fui retirando plásticos da cozinha, substituindo por vidros, coisas do género. Eu já fazia uma escolha bastante seletiva do pão que consumia, mas ainda assim comia muito pão, porque era mais fácil, era mais confortável, mais rápido de alguma forma, e eu acabava por comer muitas sandes numa altura em que tinha muito tempo ocupado, né? Tinha muitos afazeres e andava de um lado para o outro, numa altura em que voltei a estudar também, enfim, e era o mais prático, era aquilo que eu acabava por consumir mais, muitas sandes e por aí, ao almoço, ao lanche, pronto. Mas mesmo que não sejam assim tantas quantidades tão grandes de pão que possam ser consumidas, nós não deixamos no geral de comer pão no dia a dia, todos os dias, e às vezes mais do que uma vez por dia, não é? Como era o meu caso. E eu notei então uma grande diferença ao retirar o pão. Retirei-o por completo, tanto pão quanto massas, quanto o arroz branco. Sobre o arroz eu já partilhei aqui num outro vídeo nesta série e também já partilhei aqui aquilo que eu notei, as melhorias imensas que eu notei na minha saúde, não é? Mas vamos lá, vou partilhar mais uns bocadinhos de alguns outros vídeos que já partilhei aqui antes para ilustrar um bocadinho melhor aquilo que quero dizer. E seguindo muitas pesquisas que têm sido feitas
pesquisa médica, pesquisa científica que têm sido feita ao longo dos anos, não fazem falta. Mais do que não fazerem falta, não são benéficos para o nosso organismo. Estes hidratos de carbono são transformados em açúcar no nosso corpo. Ao fazer a digestão, não é? Eles são transformados em açúcar. De repente, no fluxo sanguíneo, há um aumento considerável dos níveis de açúcar. E porquê? Porque estes são os hidratos de carbono complexos mais fáceis de digerir. O trigo é composto por 75% de hidratos de carbono. É preciso dizer que os hidratos de carbono de que vos falo, eles são de 3 tipos, o tipo A, B e C. Eu não sei dizer aqui os nomes. O C, começando aqui pelo fim, são aqueles que se referem aos grãos. O tipo B é aquele que encontramos na batata. E o tipo A é aquele que encontramos no pão, no trigo. E este é o de mais fácil digestão, sendo por ordem o C é o de mais difícil digestão, que é os grãos, as leguminosas. Mas os tipo A são os de mais fácil digestão. Então, muito mais rapidamente nós vamos retirar dali, converter aquilo em açúcar. O nosso pâncreas tem que funcionar para produzir mais insulina para lidar com este índice de açúcar no sangue. A insulina vai quebrar este açúcar, vai processá-lo e vai arrumar algum deste açúcar no nosso fígado, vai arrumar algum nos nossos músculos, vai arrumar... No fundo, eles são armazenados como gorduras, porque são transformados em gorduras. Quando consumimos muito trigo, destas formas, quando consumimos estes hidratos de carbono, o que acontece é que temos muitas vezes a barriga de trigo, chamada barriga de trigo. Existe inclusivamente um livro de um médico com este nome, Barrigas de Trigo, não me recordo agora do nome dele, mas é um bom autor para procurarem mais informação. Esta gordura não é mais do que um químico, são químicos inflamatórios, não é? São toxinas para o nosso corpo. Por sua vez, estes químicos inflamatórios vão levar à redução de uma outra hormona, que tem um nome muito comprido e eu nunca o consigo pronunciar, que faz com que o nosso organismo tenha uma maior resistência à insulina. E nós queremos que o nosso organismo seja sensível à insulina e não resistente a ela, senão geram-se aqui problemas. O que deriva deste processo são muitas vezes condições como a hipoglicemia ou a diabetes. O que acontece com todo este ciclo, com todo este processo, é que depois andamos sempre com fome, recorremos ao pão e o açúcar sobe muito rapidamente. E depois, rapidamente desce também e ficamos com fome e depois comemos e depois... O pão integral tem um índice glicémico de 77, que é bastante elevado. O pão, daquilo que eu falava há pouco, estilo pão rico, tem um índice glicémico de 80, mais ainda. E destes eu fugi a 7 pés, quase. O pão sem glúten tem 79, tem um índice glicémico superior ao pão integral. E por comparação, o índice glicémico da sacarose, o açúcar normal, refinado, é de 68, que é bem mais abaixo de todos os outros índices que eu disse antes. Então, não é que o açúcar seja melhor, ou talvez assim dizendo. Um autor que eu gosto imenso de ler, David Wolfe, e de ouvir, escreveu algo que eu considero muito interessante, a forma como ele o colocou. Ele diz algo como: não estou a dizer com isto que vocês devem reduzir o consumo de açúcar, estou a dizer que ele não deve fazer parte da vossa dieta. Mas os resultados ou as consequências da maior ingestão de hidratos de carbono, simples ou complexos, na nossa alimentação, de uma forma muito regular, não se ficam só por aqui. O que acontece então é que, para fazer face a esta alteração e este aumento tão grande de açúcar no sangue, o corpo vai precisar de produzir mais insulina. E para produzir insulina desta forma, ele vai precisar de minerais que são preciosos para o nosso organismo, para outros processos também. E vai buscá-los aos depósitos, então, crómio, zinco, cálcio, diversos outros minerais que são essenciais. Ok, se acontecer uma vez, está tudo bem, vai lá, o corpo depois continua, repõe aqueles níveis, encontra o equilíbrio e tudo bem, mas o problema é que não é uma vez.
Quando nós consumimos o açúcar numa base diária, e é aquilo que na alimentação mais comum acontece, quando o fazemos, nós vamos desmineralizando mais e mais o nosso organismo. E ao fazê-lo neste processo, nós vamos tornando também o nosso corpo cada vez mais acídico, com um ambiente com um pH cada vez mais ácido. E para fazer face a este ambiente mais ácido, o organismo vai precisar de ir buscar minerais com pH alcalino para procurar equilibrar o ambiente, não é? E o que é que vai acontecer? Ele vai buscar esses minerais onde tem, não é? Às reservas, e a maior reserva de minerais alcalinos no nosso corpo são os nossos ossos. E vai lá buscar o cálcio, vai lá buscar diversos outros minerais que são vitais para a saúde dos nossos ossos e não só, e que não é apenas resultante do consumo de açúcar, mas também resultante do consumo de muitos outros alimentos que são altamente constituídos por minerais ácidos, com pH ácido, diria, que eles em si não são bons nem maus, tanto alcalinos quanto de pH ácido, nós precisamos de ambos. A questão é que nós não consumimos na mesma medida. Aqueles que têm minerais, os alimentos que têm minerais pH alcalino são os legumes, folhas verdes no geral, e aqueles que têm pH ácido são sementes, é a carne, são os músculos dos animais. Se nós já não encontramos este equilíbrio no prato, como é que o nosso corpo vai fazer face a este desequilíbrio, não é? Então vai buscar as suas próprias reservas. E o que é que acontece? Quando nós consumimos mais vezes açúcar numa base diária, especialmente quando o organismo está cada vez mais desmineralizado, e que acontece no seguimento de tudo isto, muito mais facilmente se vão desenvolver problemas como a osteoporose, os ossos vão ficando mais fracos e esponjosos. Para além disso, o glúten, o que é que veio trazer retirar o glúten da minha dieta? Já há uns bons anos eu tive um diagnóstico de osteoartrose, que é algo que a minha mãe também tem, desde a adolescência. Ela tem próteses nas ancas e, entretanto, eu tive este diagnóstico porque já há muito tempo eu tinha dores numa anca. E havia momentos melhores e havia momentos piores, mas era uma base diária. Porque o glúten ajuda a criar as condições para estados inflamatórios no nosso corpo. Aquilo que aconteceu foi que eu desinflamei o meu corpo de alguma forma e eu deixei de ter dores. Por completo. Eu deixei de ter dores na minha anca, nos meus joelhos. Deixei de ter dores e isso foi fantástico e sim, está relacionado com o glúten. E se antes era difícil muitas vezes para andar, eu dava um jeito e cocheava muito para prevenir a dor muitas vezes. Se correr, não. Pois já há um bom tempo que eu não sinto nenhuma destas dificuldades, o que é fantástico. Então, esta foi uma mudança muito bem-vinda, muito boa na minha vida e que eu agradeço, só tenho a agradecer a ter deixado o glúten de fora da minha alimentação. E pronto, foi por isto essencialmente que eu deixei de comer pão. Foi isto que eu tive como resultado na minha vida e estou bem melhor sem, não tenho qualquer necessidade. Aliás, houve um ou outro momento, pontualmente, houve 2 ou 3 situações ao longo destes últimos anos em que comi pão e foi porque na altura não havia outra alternativa e porque, ok, vá lá, vamos lá, vou comer porque estou cheia de fome e vou comer uma tosta. Que no caso uma vez foi uma tosta vegetariana, da outra vez foi uma tosta vegetariana também. Foram as 2 vezes tosta vegetariana. E não me soube, se antes me sabia tão bem, não. Mas que eu notei o efeito depois, notei e não gostei nada. Então, pronto, é isto. É esta a minha partilha. O que pensa deste assunto? Qual é o seu relacionamento com o pão? Diga-me, deixe nos comentários, vamos continuar a conversa desta forma. Por hoje é só, até breve e tenha um dia feliz.